E ainda falando sobre esse assunto, né, gente? Há uma semana, o setor avícola brasileiro teve de lidar com uma nova realidade. O primeiro surgimento da gripe aviária no país, que apareceu no município de Montenegro, no Rio Grande do Sul. A entrada dessa influenza em um dos players da avicultura mundial mobilizou rapidamente todos os agentes sanitários, né? Na tentativa de conter o avanço da doença, que é altamente contagiosa entre as aves e pode dizimar os plantéis, né? E segundo o monitoramento do Ministério da Agricultura, o foco está controlado até o momento. Agora a gente conversa ao vivo com o médico veterinário e colunista aqui do nosso canal AgroMais, Dr. Marcos Rezende. Marcos, bem-vindo. Oi, Carol, bom dia, sempre bom estar aqui com esse assunto dessa vez um pouco delicado, né, Carol? Mas bora esclarecer. Pois é, e a gente quer aqui a sua opinião, sua análise, né, de como que a gente pode avaliar aí a conduta do Brasil nesse processo de controle do avanço da gripe aviária, né? Qual foi a primeira resposta aí das autoridades sanitárias depois da confirmação desse caso em Montenegro? Carol, o Brasil vai muito bem, e muito bem mesmo, em relação a todas as medidas que estão sendo utilizadas. Primeiro ponto, ao ter um caso suspeito e confirmado, toda a região foi isolada e se começou uma intensificação muito grande por identificação de novos casos naquela região. Para quê? Para que pudesse ser feito tudo que fosse necessário. As aves que foram encontradas, que tiveram contato com aquelas aves contaminadas, foram todas abatidas. Sadias e não sadias, e as infectadas, elas foram abatidas por quê? Porque elas poderiam ser portadoras. Então, todas as medidas foram feitas. A partir disso, Carol, do processo de identificação, eliminação das aves contaminadas, as que tiveram contato com as aves contaminadas, é feito todo um cerco de isolamento e inicia-se um processo de investigação em todas as criações comerciais e não comerciais próximas de uma maneira mais intensificada. Para quê? Para que a gente possa identificar e, se identificado, isolar mais esse caso. Até o momento, as autoridades brasileiras, federais e estaduais do Rio Grande do Sul estão fazendo tudo com o maior rigor e com a maior exigência possível. Para quê? Para que a gente possa, em 28 dias, não ter mais nenhum caso, nem naquela região, nem em outra, e a gente voltar ao nosso status. E, Marcos, a gente sabe que a influenza, né, aviária é altamente contagiosa. Quais são os principais meios de transmissão e por que é tão difícil controlar surtos em áreas de produção intensiva, por exemplo? Carol, ela é transmitida por meio de aerosóis. O que são os aerosóis? Aquelas micropartículas que saem durante a nossa respiração. E quando uma ave ela entra em contato ou fica muito próxima, a gente fala contato, né, mas não precisa, está muito próxima de uma outra, pela respiração se trocam partículas e nessas partículas podem estar presentes o vírus que naquele momento estava em fase de replicação. A ave absorve aquilo, quer dizer, coloca aquilo para dentro e, estando o seu status imunitário levemente abalado, ela pode desenvolver a doença. Isso pode acontecer também, Carol, por meio das instalações. A ave está ali, deixa cair algum líquido, alguma baba, ou mesmo que seja fezes, outras coisas mais. A outra ave sadia vem, entra em contato e ela pode se contaminar. Por que todo esse cuidado em relação com outras aves? Justamente por isso, Carol, porque as principais transmissoras são as aves. Ela chegou no Brasil por meio de aves de fluxo migratório, que elas chegaram, fizeram contato com aves brasileiras, silvestres brasileiras, e essas fizeram contato com essas aves em Montenegro. Então, por isso, todo esse cuidado para evitar que aves doentes ou portadoras, não doentes, né, mas que estão portadoras do vírus, possam entrar em contato com aves comerciais e transmitir a doença. E existe risco, Marcos, de transmissão para humanos nesse caso específico? Como que o produtor rural deve agir para se proteger também aos funcionários ali? Existem casos relatados em todo o mundo, são menos de 1.000 casos, viu, Carol, relatados no mundo de seres humanos que adquiriram a gripe aviária de alta patogenicidade. Em todos esses casos, foram pessoas que tiveram contato muito estreito com as aves, ou seja, pessoas que ou trabalham com aves, ou, de acordo com outras culturas, que trazem as aves para dentro de casa para aquecimento e para outras coisas mais. O que é preciso fazer nesse caso? Obedecer às recomendações das autoridades sanitárias, que muito provavelmente, em pouco tempo, vai pedir para que esses funcionários eles trabalhem com máscara, tenham processos de evitar a aspiração
daquelas micropartículas, né? E também os cuidados de higiene. Mas, Carol, por enquanto, nós tivemos um caso somente. Os outros avicultores podem continuar trabalhando tranquilamente, porque nós não temos casos de gripe aviária em outros barracões. Mas nos que tiveram, no que teve o caso, os aves foram abatidos, e se porventura a gente chegar em algum momento que tiver muitos casos, tomara que isso não aconteça, né? Aí sim as autoridades vão pedir para que os funcionários usem máscara, tenham melhor as suas medidas de proteção e outras coisas mais. Mas tenho certeza que isso não vai acontecer, não. E, doutor Marcos, o foco está controlado, né? Mas como que evita novos casos? É o que precisa mudar aí nas rotinas relacionadas aí à biosseguridade nas granjas brasileiras? Carol, no Brasil, nada. A gente não tem que mudar nada particularmente, porque a gente vem fazendo as coisas da maneira correta. As autoridades, o avicultor brasileiro, ele segue um criterioso protocolo sanitário. Os nossos aviários comerciais são todos pelados, as aves comerciais não podem, quem tem ave comercial, não pode ter ave de quintal solta. Então, é todo um protocolo muito bem feito. E as autoridades estão cumprindo também o seu papel de maneira exemplar. Então, eu acho que nesse momento a gente tem que ficar tranquilo e confiar que tudo está sendo feito da melhor maneira possível. Foram 19 anos, desde a primeira identificação de um caso de gripe aviária de alta patogenicidade, até a gente identificar um caso no Brasil. Então, esse caso pontual, ele destaca para a gente não o acontecido, mas destaca para a gente o não acontecido durante esses 19 anos e também toda a nossa biosseguridade, a nossa sanidade animal, a nossa sanidade avícola. Então, nesse momento, é continuar fazendo o que a gente vem fazendo e ficar atento aos sinais clínicos de aves de vida livre ou de aves de quintal que a gente possa estar vendo aí nas nossas andanças. E existe previsão de vacinação de plantéis no Brasil, como é feito em alguns outros países, ou a estratégia segue sendo aí a erradicação por abate, né? Que é o que vem acontecendo aí, como nesse caso em Montenegro? Primeiro, identificou abate de todos os animais, Carol. Isso tem que ser feito e sem dó, porque um animal portador não eliminado, ele pode causar um problema gigantesco. A vacinação é um processo de desenvolvimento dessa vacina e comprovação de que essa vacina vai ter o funcionamento correto dentro das aves brasileiras. Então, a gente tem que esperar um pouco ainda o desenvolvimento tecnológico dessas vacinas até que as nossas autoridades certifiquem-na para que ela possa ser utilizada sem prejuízos para a criação, sem riscos sanitários, porque a vacina é um ser vivo que vai dentro do animal. Ele tem que responder, ele pode responder bem, mas ele pode ter efeitos colaterais. Então a gente tem que esperar tudo isso acontecer para daí começar a vacinação. Por enquanto, o que a gente tem que fazer são medidas de biosseguridade, fazer o que a gente vem fazendo durante todo esse tempo. E a hora que essa vacina estiver pronta e as autoridades dizerem que sim, aí a gente começa a vacinação. Marcos, acho que é isso também. Teve algo que eu não perguntei que você quer aproveitar o espaço aqui para acrescentar sobre o assunto? Carol, tranquilidade é o que a gente deve continuar. Devemos ficar tranquilo e confiando que as nossas autoridades e os nossos produtores estão fazendo o melhor para a nossa sanidade avícola. É isso, Marcos. Obrigada pela participação e até semana que vem, viu? Até lá. Tchau, tchau.